Fala galera, beleza? Tudo bem? Estou de volta depois de um tenebroso gap aí que eu mantive, sem produção, sem gravar. E os dois vídeos anteriores foram sobre Platão, meio que sinalizando um retorno aí às atividades do canal. E depois do retorno a essas atividades, tem um pessoal aí comentando, me cobrando, e eu prometi, então eu vou trazer para vocês um apanhado geral e básico de todas as obras que serão cobradas e foram disponibilizado cobrança dessas obras na Federal do Paraná, tá? Então, assim, sempre pensando agora nesse primeiro momento numa primeira fase, segunda fase daí já é outro papo. Eu não sei se eu vou disponibilizar esse material mais específico para a segunda fase, talvez eu faça, talvez não, talvez um amigo meu faça, mas daí eu vou orientando vocês aqui, pode mandar recado, que daí a gente vai trocando essas ideias aí. E para o vídeo de hoje, você já deve ter visto no vídeo, na descrição do vídeo, eu trouxe para vocês aqui a pensadora, filósofa brasileira, nesse primeiro momento, chamada Djamila Ribeiro, que tem um livro, que ela organiza, na verdade, um material, não é só esse livro, mas ela tem uma produção acadêmica pensando o lugar de fala, e esse tema ele é muito debatido, não só dentro das universidades, mas também fora. Se você for na internet, digitar lugar de fala, vai ter um monte de coisa, um monte de gente, muitos vídeos no YouTube, muitos canais abordando esse tema. Mas aí eu peço para que vocês, em prol de um rigor acadêmico, tenham cuidado. Se vocês quiserem pesquisar em outros lugares, vão direto na fonte. A Djamila Ribeiro ela tem vídeos sobre isso, ela tem entrevistas sobre isso, e, inclusive, eu gostaria de recomendar para que você passe um tempo legal aí, não só fique preso ao texto, à produção acadêmica, mas entenda um pouco daquilo que é a Djamila Ribeiro e aquilo que é o lugar de fala pelas palavras dela. Saiu um podcast dela em 2021, se eu não me engano, no podcast do Mano Brown, chamado Mano a Mano. Se você digitar no Spotify aí, YouTube e tudo mais, você vai encontrar também a Djamila trocando um pouco de ideia. Eu escutei esse podcast faz um tempo já, e algumas coisas que ela disse lá me lembraram quando eu estava relendo, lendo o texto e tudo mais, e isso é muito importante para a gente entender o texto. Lógico que numa questão de vestibular, não vai aparecer para você, nossa, ó, o que a Djamila Ribeiro disse na entrevista do Mano Brown, obviamente, mas é legal você ter uma visão panorâmica daquilo que é o pensador, a pensadora que a gente está estudando, para você conseguir dar conta das questões que porventura cairão nos vestibulares, e para você entender um pouco também, né? O objetivo aqui do canal é que você tenha um conhecimento panorâmico daquilo que o autor, no caso a Djamila Ribeiro, a pensadora, ela produziu, tá? Só para você ter uma ideia, a Djamila Ribeiro, ela é brasileira, ela nasceu em Santos, e daí ela alçou voo, ela seguiu a carreira acadêmica, ela é formada em filosofia, ela é filósofa, e ela produziu um livro que é muito importante, que é o livro que a gente vai estudar hoje, chamado Lugar de Fala, que é esse livrinho aqui, tá? Ó, Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Além desse livro, e você pode ver aqui que está escrito Coordenação Djamila Ribeiro, e ela que, né, escreveu, ela tem essa coletânea de livros chamado Feminismos Plurais, que ela coordena, e tem um outro livro também, que não dá para deixar de dizer sobre ele para vocês, que eu li, chamado Racismo Estrutural, de um professor chamado Silvio Almeida, um cara do direito. Ele é maravilhoso, não está focando aí, agora focou, ó. Maravilhoso esse livro. O Silvio Almeida também é um pensador, ele é um professor de direito, ele trabalha na área do direito, eu acho que ele também pode ser considerado, sob certos aspectos, um filósofo e tal, e eles andam ali, tem mais livros, a Djamila Ribeiro, ela tem meio que um best-seller aí da Companhia das Letras, que é o Pequeno Manual Antirracista. Esse aqui não é meu, está emprestado, mas é um livro também que ajuda a entender um pouco dessa narrativa da Djamila Ribeiro e a atuação dela, né, o ativismo dela, político, social, intelectual, em torno da questão do feminismo, em torno do racismo, em torno de uma questão
estrutural da sociedade, tá? Então, vamos pensar o seguinte, para a gente começar a nossa brincadeira, fiz algumas anotações aqui, outras no livro, então eu vou trabalhar lendo um pouco de tudo isso e tentando unir, fazer um corpus, né? Fazer um corpo de pensamento para você ter subsídio, para você entender minimamente essa parada. Bom, como eu sou um professor de filosofia, a primeira coisa que me vem à cabeça, e eu até anotei aqui, é que você tem que pensar o seguinte, tá? O nome do livro da Djamila Ribeiro é Lugar de Fala. E aí eu anotei aqui assim, ó, lugar é a posição, parte delimitada de um espaço, local onde se está ou deveria estar. E fala é basicamente o ato do quê? O ato de falar. Então, o que é um lugar de fala? É uma localização da qual um indivíduo ou um grupo, ou uma sociedade, ou um grupo social fala. Quer dizer, o lugar de fala nada mais, nada menos do que é um livro que vai abordar o seguinte aspecto. Todo mundo, indivíduo ou grupo social, fala de algum lugar. E aí, eu tenho que começar, eu não vejo outro jeito, a não ser desmistificando muita coisa que foi dito. Então, eu não vou dizer agora exatamente o que é o lugar de fala, mas tratar para vocês assim, ó, o lugar de fala não é privilegiar um lugar de fala, certo? Outra coisa, o lugar de fala não é excluir as múltiplas localidades de fala das quais uma construção social é feita. A Djamila Ribeiro, ela tem um pensador que é um ponto de partida para ela, que é o Michel Foucault. E o Foucault, ele trabalha com a ideia de linguagens, de epistemas. Para o Foucault, a linguagem ela é consagrada socialmente essas linguagens elas são construtos de poder. Como assim, Guto? A linguagem que a gente usa, ou o discurso, ou aquilo que foi trazido pela história, nada mais é do que uma forma de consagrar saberes e poderes. Então, quando eu digo alguma coisa, eu estou, de certo modo, consagrando saberes e poderes. Eu estou trazendo para cima saberes e poderes. E para o Michel Foucault, o Deleuze vai falar um pouquinho disso também, mas existem saberes consagrados e outros saberes, outros discursos, outras linguagens, e por que não outras falas, outros lugares de fala, que são soterrados. Por isso que o Foucault é o cara que, num dado momento da filosofia dele, ele faz um trabalho que ele chama de arqueológico, certo? Que ele vai escavar isso. A Djamila Ribeiro, partindo desse pressuposto que a gente tem discursos e falas que são consagrados e discursos e falas que são meio que soterrados, ela vai dizer basicamente o seguinte, bom, primeira coisa, tá? A Djamila Ribeiro, ela não vai trabalhar com o lugar de fala dizendo basicamente assim, ó, o lugar de fala é o lugar que uma pessoa deve se colocar e por isso ela deve ser só ouvida. Mas a Djamila Ribeiro vai dizer, o lugar de fala é uma situação social, estrutural e não individual, em que a pessoa, por essa situação que ela está, ela também deve ser ouvida, porque ela nunca foi ouvida. Esse é o ponto central da ideia de lugar de fala. Então, a Djamila Ribeiro ela vai trabalhar com a ideia de que os negros eles não tiveram um local dentro das universidades, dentro do sistema de poder, em que eles podiam, por exemplo, ser ouvidos como pessoas que participam, que sofreram, que trabalharam, que viveram. E essas pessoas, toda vez que elas se levantam para falar, elas não são ouvidas. Quer dizer, é como se eu, branco, tivesse uma situação em um lugar social. E dentro desse lugar social que eu possuo, esse lugar social é um lugar de privilégio. Só que esse lugar de privilégio, na hora que um negro vai falar comigo, é um lugar em que eu não escuto ele a dizer. O que é um lugar de fala, então? Todo mundo tem esse lugar de fala? Todo mundo, de fato, tem esse lugar de fala, sem dúvida nenhuma. Inclusive, quando a Djamila Ribeiro ela vai falar de lugar de fala, ela não vai falar do Guto. Ela vai dizer o Guto enquanto homem, ser humano, branco, tem uma localização social. Ela está chamando nós para pensar o quanto que a fala ela tem a ver, o quanto que o direito à fala ela tem a ver com essa localização social. Quer dizer,
uma das advertências que existe nesse livro, nesses 2 capítulos que são trabalhados especificamente para a Federal do Paraná, é que lugar de fala não é representatividade. Então, por exemplo, eu não sou uma representatividade do movimento negro, certo? Mas eu tenho meu lugar de fala dentro da questão do racismo, por exemplo, mesmo sendo branco. Quer dizer, mesmo que meu lugar de fala seja um lugar de privilégio em relação ao racismo, eu também tenho direito à fala, porque eu ocupo um lugar, todo mundo ocupa um lugar social. Todo mundo, desse modo, ocupa um lugar de fala, certo? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Ó, pensamento, então, a partir dessa ideia de lugar de fala. Qual discurso é legitimado? Pô, se a gente pensar socialmente, estatisticamente, o discurso legitimado é o discurso do homem branco, cis, que sempre teve direito a esse lugar de falar em detrimento de outros lugares de fala. Quer dizer, e tem uma outra coisa aqui que é interessante, que é a seguinte, a Djamila, ela diz que o homem branco, ele pensa a fala dele como uma fala universal, mas ele também fala de um lugar. E esse lugar, olha que legal, não se está negando a perspectiva individual. Então, eu, Guto, enquanto um indivíduo, não é negado, mas o lugar de fala dá ênfase ao lugar social que ocupam a partir de uma matriz que é uma matriz de dominação. Então, por exemplo, mesmo que eu negue essa dominação, eu, Guto, branco, cis, eu ainda tenho um lugar privilegiado em relação a outros lugares de fala. Isso é um reconhecimento, isso também é um lugar de fala. Isso também é um lugar em que eu posso falar, em que eu tenho direito de falar, e que eu tenho direito também, e uma espécie de um dever moral, de ouvir essas pessoas. Fechou? Vou ler mais alguns trechos que eu acho que vão elucidar bastante a gente. Ó, por mais que as pessoas pertencentes a grupos privilegiados sejam conscientes e combatam as opressões, por exemplo, elas não deixarão de ser beneficiadas. Era o que eu estava dizendo. Estruturalmente falando, pelas opressões que infligem os outros grupos. Por mais que eu reconheça isso, a estrutura ainda está aí, né? Que estamos questionando é legitimidade que é conferida a quem pertence um grupo localizado no poder. Quer dizer, eu tenho um lugar social. O que dá legitimidade a esse discurso do meu lugar social? O que dá legitimidade ao discurso do lugar social de uma pessoa negra, de uma mulher, de uma pessoa LGBT, por exemplo, saca? Isso é uma coisa que o lugar de fala está refletindo. E ela diz, o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre o lugar. Então, por exemplo, o fato de eu ser branco não determina que eu seja racista. O fato de eu ser negro não determina que eu seja antirracista. Então, é possível que dentro desses lugares de fala, por exemplo, uma pessoa negra não se reconheça no lugar de fala dela. Assim como eu, branco, não me reconheça no meu lugar de fala. Meu lugar de fala é um lugar a partir de uma posição social e não somente individual. Isso é muito legal. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas de outras perspectivas. Quer dizer, o lugar de fala considera todas essas perspectivas a partir, vou ler de novo, de experiências vividas por aquele lugar de posição social que eu ocupo. Muito legal. Fechou? Vou ler um pouquinho aqui também da parte em que ela diz sobre todo mundo tem direito ao lugar de fala, e ela vai... Esse livro é interessante porque o lugar de fala não foi inventado pela Djamila Ribeiro, já é pensada por outras pensadoras feministas, inclusive. A Djamila Ribeiro, nesse livro aqui, ela fala muito sobre pensadoras mulheres, que eu, particularmente, por uma estrutura acadêmica, eu nunca estudei, tá? Nunca estudei, então ela vai fazer esse trabalho também de valorização, de resgatar, de consagrar essas pensadoras, eu acho super interessante, e até um equívoco de formação acadêmica minha, e ela vai tentar também, pela proporção social que o tema, lugar de fala, tomou ao longo do tempo, ela vai trabalhar com uma tentativa de desmistificar tudo isso. E ela vai dizer assim, ó, um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre local de fala, e eu já falei isso já há um tempinho atrás, e representatividade. Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco, como eu, por exemplo, cis. Mas esse homem branco cis pode teorizar
sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa. Acreditamos que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito de poder. Dizer que eu, por exemplo, não tenho uma participação e não tenho um lugar de fala para dizer sobre, porque eu não represento, não é isentar quem multiplamente poderia discutir a questão. Vamos pensar de uma maneira assim, o racismo estrutural é uma coisa de toda a sociedade, que alguns sofrem e outros não. Eu não sofro a questão do racismo porque eu tenho um lugar de privilégio em relação a isso. No entanto, eu tenho uma coparticipação social, mesmo que não individual, nessa estrutura. Se eu disser que não é responsabilidade minha a questão do racismo, eu estou me isentando de uma responsabilidade que também socialmente é minha. Pô, e vou terminar, tá? Assim entendemos que todas as pessoas têm lugar de fala, pois estamos falando de localização social. Então, eu, individualmente, talvez eu não tenha uma responsabilidade, mas socialmente eu tenho uma responsabilidade para tratar de temas que não me afligem diretamente, mas me afligem socialmente. A desigualdade, por exemplo, é um tema social que talvez não me afete no meu dia a dia, mas socialmente isso venha me afetar. Racismo também. Muito embora não tenha um lugar de representatividade dentro do movimento racista, do movimento antirracista, perdão, eu tenho uma posição de um professor de filosofia branco, cis, que pode pesquisar e pode debater o tema para que estruturalmente isso venha se transformar no futuro ou no presente. Fechou? O fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, vou me colocar nessa situação, em termos de locus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir desse lugar. É como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares e grupos subalternizados, quer dizer, é eu ter um lugar de fala, me reconhecer nesse lugar e trabalhar e produzir a partir desse lugar. Certo? Ó, a ideia de lugar de fala é isso. O livro da Djamila Ribeiro é curtíssimo. É um livro que, no começo, me causou alguns incômodos, porque eu não entendia muito essa relação entre indivíduo e grupo social, e local social, esse loco social. Lembra sempre que a Djamila ela vai partir desse loco social, ela é uma estudiosa da sociedade, ela está interessada no indivíduo, mas ela dá essa ênfase para a sociedade, então cuidado com isso. E espero que vocês tenham curtido. Estou de volta com os livros da Federal do Paraná, mesclando um pouco com a resolução de exercício, mesclando um pouco com outros autores também. Valeu, até mais, um beijo.